E se eu te disser à luz das Escrituras que o cavaleiro montado no cavalo branco no Apocalipse não é Jesus? Fica comigo até o final e estarei trazendo um panorama bíblico acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Antes de iniciar, pedir a você que não é inscrito no panorama, que você possa estar realizando sua inscrição. Estamos chegando a um número de 200 inscritos no canal. Texto para nossa meditação se encontra em Apocalipse 6. Você em posse da sua Bíblia, acompanhe comigo a partir do versículo 1. Nos diz a palavra do Senhor: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então os 4 cavaleiros aparecem aqui quando o Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele começa a abrir os 7 selos do livro da história e do juízo de Deus. Eles não representam, esses cavaleiros, pessoas específicas, mas forças que Deus permite agir sobre a terra durante o período que conhecemos como o período do juízo, o da tribulação. É importante lembrar que os cavaleiros aqui eles não agem por iniciativa própria, eles só saem quando Jesus abre cada selo, um por um, mostrando que Cristo continua soberano sobre toda a história. Em Apocalipse 6:1, o texto que nós lemos diz: Vi quando o Cordeiro, e aqui é Cristo, abriu um dos 7 selos. Muitos dizem que o cavaleiro, no cavalo branco, por ter uma coroa, por andar com um arco, simboliza Jesus, é Jesus. Mas na verdade o cavaleiro, o cavalo branco, não é o Cristo. Primeiro que Cristo está abrindo os selos, se bem que ele é onipresente, mas ele não é quem se assenta sobre esse cavalo branco. E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco. Foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Então existem 2 interpretações principais em cima disso. A primeira, e a mais aceita entre aqueles estudiosos pré-milenistas, é que este cavaleiro aqui representa o anticristo. Usa um cavalo branco, imitando Cristo, tem a aparência de Cristo. Recebe uma coroa, ainda que de uma autoridade temporária, e Cristo ele não tem autoridade temporária, a autoridade de Cristo é eterna. Possui um arco, mas não menciona a flecha, a Bíblia não menciona a flecha, e conquista inicialmente por diplomacia e por engano. Cristo não age por engano, nem por liberação de governantes. Cristo é soberano. Jesus advertiu em Mateus 24:5, porque muitos virão em meu nome. Então, não há hipótese alguma desse cavaleiro, no cavalo branco, ser Cristo. O anticristo ele surgirá oferecendo paz ao mundo. Existe uma segunda interpretação, e alguns entendem que representa a expansão do Evangelho. Entretanto, o contexto bíblico favorece para a primeira interpretação, pois os 4 cavaleiros trazem juízo, não salvação. Nem toda aparência de paz vem de Deus.
A Bíblia nos mostra que o próprio Satanás, ele também sabe parecer justo. Satanás se transforma em anjo de luz, está lá em 2 Coríntios 11, versículo 14. Em Apocalipse 6, 3 e 4, diz que o cavaleiro vermelho, do cavalo vermelho, foi dado poder para tirar a paz da terra. Isso aqui representa guerras, violências, revoluções, conflitos entre nações. A paz desaparece e aqui agora o mundo mergulha em violência sem precedentes. Jesus já havia profetizado acerca disso. Em Mateus 24, 6 ele diz: ouvireis falar de guerra e de rumores de guerras. Quando o homem rejeita a Deus, a violência cresce de forma incontrolável. Somente Cristo pode oferecer uma paz verdadeira, uma paz genuína. Em Apocalipse 6, 5 e 6, nos mostra que o cavaleiro segura uma balança montado num cavalo preto. A balança representa escassez, inflação, fome, crise econômica. Um denário correspondia a uma diária de um trabalhador braçal. Esse salário passaria a comprar apenas uma pequena quantidade de alimento. Então veja que quando esse cavaleiro montado no cavalo preto for liberado, haverá uma fome tão grande que atingirá todas as nações. Isso demonstra uma crise mundial. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Existem interpretações diferentes acerca disso aqui. Deus ainda limita o juízo. Alguns produtos permanecerão disponíveis com a liberação desse cavaleiro apenas para os ricos, para quem tiver poder de compra, poder de aquisição. Toda a segurança baseada na economia é frágil. Tem crentes que têm a sua confiança baseada em governos, em governantes, no político A, no político B. Toda a segurança desse crente, desse homem, dessa mulher que é baseado na economia e em pessoas, é uma confiança frágil. Nossa confiança, ela deve estar sempre no nosso Deus. O cavaleiro do cavalo amarelo ou esverdeado, segundo a tradução original, o nome do seu cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia. Então veja que a palavra grega descreve o amarelo aqui como uma cor pálida, semelhante ao corpo de um cadáver, de alguém que já morreu. Representa morte, epidemias, fome, ataque de animais, destruição em larga escala. Ele recebe autoridade para matar a quarta parte da população. Então será uma mortandade terrível com a liberação deste quarto cavalo. A morte continua sendo consequência do pecado. Somente Cristo venceu a morte. Veja que existe uma relação de todos esses 4 cavaleiros com Mateus 24, com aquele que Jesus deixou para a nossa orientação e para que seguíssemos. Os 4 cavaleiros possuem forte paralelo com o sermão profético de Jesus no capítulo 24 de Mateus. O cavalo branco representa aquilo que ele falou como falsos cristos que surgiriam. O cavalo vermelho como as guerras que ele disse que aconteceriam. O cavalo preto, ligado à questão da fome, ele disse que surgiria fome, haveria fome em todas as nações. E o cavalo amarelo, ligado diretamente com mortes e pestes. Jesus falou acerca de mortes, de doenças, de pestes sobre todas as nações. Então veja que há um paralelo, há uma ligação direta entre Apocalipse 6 e aquilo que Jesus disse em Mateus 24. Isso mostra que o livro do Apocalipse ele desenvolve o mesmo ensino iniciado por Jesus. Jesus continua no controle de toda a história. O mundo caminha para o cumprimento das profecias. É mistério que tudo isso aconteça. Os 4 cavaleiros não foram enviados para causar medo na igreja, mas para revelar que Deus cumprirá no tempo determinado a sua justiça
e que a história está sob o governo de Cristo, o governo eterno de Cristo, ainda que o mal domine por um tempo, a eternidade e todo o poder pertence ao nosso Deus. Então, enquanto muitos veem apenas tragédias, a igreja, os crentes salvos em Cristo Jesus, devem enxergar aqui um chamado ao arrependimento, à perseverança e à esperança na volta de Jesus. Concluo com aquilo que está escrito no capítulo 22, versículo 12 do Apocalipse. Eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo a sua obra. Sigamos firmes neste propósito, caminhando para a nova Canaã. Deus nos abençoe e não esqueça de compartilhar essa mensagem com mais alguém que precisa conhecer a palavra do nosso Deus.